Viva, mais uma vez, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do seu habitual jornal. Hoje, 10 de mês de dezembro do ano 2014, 148 mil milhões de francos CFA e o montante do Orçamento Geral do Estado para 2015. A aprovação do documento foi motivo de satisfação para os deputados presentes, que ainda aprovaram o plano de desenvolvimento do governo, que será submetido a doadores na próxima mesa redonda. O plano de desenvolvimento do governo e o Orçamento Geral do Estado para 2015, orçados em 148 mil milhões de francos CFA, foram aprovados com unanimidade. Líderes de bancadas parlamentares da União para a Mudança, PRS e do PAIGC, reagiram à aprovação destes dois instrumentos para o funcionamento do governo nos próximos tempos. Com satisfação, não é? Que nós exprimimos relativamente à aprovação ontem de Orçamento Geral do Estado, que foi resultado de um trabalho árduo junto com o governo, e houve uma interação entre deputados com o governo, com membros do governo, que nós vimos concluir lá para 10 horas da noite. Portanto, nós achamos que nós dá governo um instrumento importante para a implementação desse programa de governação, tanto que o Orçamento Geral do Estado, e também para a primeira vez nós aprova um Plano Nacional de Desenvolvimento, e todos esses instrumentos não permitem o governo para mesa redonda, conferência de doadores que ainda tem, possivelmente na fevereiro, que para poder mobilizar recursos externos para a execução desses orçamentos. A bancada parlamentar parece vota favorável ao documento. E dos documentos. Primeiro, documentos na trata do plano, tanto desenvolvimento nacional, feito pelo governo, que vem acompanhar juntamente com o Orçamento Geral do Estado. Não votar para um documento, instrumento de extrema importância que o governo precisa dele para desenvolver o país durante 4 anos de seu mandato. A União para a Mudança entende por bem como a ideia de votar. Por outro lado também, nós para direito como nós estamos numa conjuntura política na Guiné-Bissau muito interessante. Ao fim e ao cabo, quer dizer, tudo o partido que está representado no Parlamento, ou quase tudo, está também representado no governo. Ou seja, responsabilidade, e que é só do partido vencedor de eleições, responsabilidade e de nós tudo que está representado na Assembleia. Porque é um Orçamento Geral do Estado que na BIMBA é executado para um governo que é constituído para outros partidos políticos. Portanto, a responsabilidade nossa, não só do ponto de vista de avaliza Orçamento Geral do Estado, como também é responsabilidade nossa tudo. O documento apresenta um déficit orçamental no valor de 57 mil milhões de francos CFA. Está a ser discutido na ANP o relatório do inquérito sobre o incidente que levou à exoneração de Botch Candé ao cargo de Ministro da Administração Interna. A discussão decorre a porta fechada, como constatou a reportagem da TGB. O relatório do inquérito sobre o incidente que envolveu o ex-ministro da Administração Interna e os elementos supostamente pertencentes ao movimento das Forças Democráticas de Casamance, que luta pela independência do sul do Senegal, está a ser analisado à porta fechada na ANP. Relatório que a Comissão, que a Assembleia cria para fazer constatações no terreno sobre a situação que envolve o ministro Botch Candé e não relações com o país vizinho, zona fronteiriça. Então é um assunto muito delicado e que tem elementos que pode pôr até em causa nas relações com o país vizinho. Portanto, que é bom para que seja tratado de ânimo leve e também é bom para ser tratado de forma muito responsável, daí que deputados consideram como é importante para, sim senhora, debater coisa, mas debater ainda a porta fechada, todas as resoluções que podem bem sair, portanto, em apoio do público, que é sem dúvida. Comissões especializadas áreas vai fazer trabalho e hoje, de uma forma ou outra, é apresentar a plenária esse relatório. Não entendo como deve ser uma matéria
sensível e não debatível, e precisamente não é fácil a bem desse país. Dada a complexidade da questão no entender da União para a Mudança, o assunto deve ser tratado com toda a ponderação. Esse assunto não é tratado a porta fechada, mas na certeza como resultado daquilo que sai dali. E na bem vai servir melhores interesses de Guiné-Bissau. Nesse relacionamento, sobretudo, com o país vizinho que é Senegal. Porque a comunidade internacional tem orgulho de ver nós. E agora, a comunidade internacional também pensa, como é perceber perfeitamente, que complexidade, e questões de fundo que está a levantar a volta de um país, ora que infelizmente, e tem guerra, portanto, civil de um outro país nessa fronteira. E Guiné-Bissau é um país frágil, que cedo, não tem que ter máxima ponderação possível. O incidente da fronteira norte teve consequências diretas na exoneração de Boticando ao cargo do ministro da Administração Interna. Entretanto, ontem os deputados da Nação discutiram a aprovação do Plano Estratégico de Desenvolvimento e o projeto do Orçamento Geral do Estado. Os trabalhos de debate foram presididos por uma intercomissão integrada pelos presidentes das comissões especializadas. O Palácio Colinas de Boé foi palco de uma coletiva de imprensa na qual o premier guineense anunciou a reabertura dos postos fronteiriços com a vizinha República da Guiné-Conakry. A partir do dia de hoje, tal como anteriormente anunciado, os pontos da fronteira de Buruntuma e Fulamori, no leste, e de Kuntabani, no sul, passarão a estar disponíveis para o trânsito para a Guiné-Conakry. Outros pontos de conexão manter-se-ão fechados até que essas condições também estejam reunidas para esse efeito. A medida vem na sequência das resoluções adotadas na última cimeira dos chefes de Estado e Governo da CEDEAO, realizada em Accra, capital do Ghana. Se realizou um Conselho de Ministros especial para esse efeito. Desde essa altura, nós instruímos as entidades competentes para criarem as condições necessárias para a efetivação dessa decisão. Não há nenhum país preparado o suficiente para fazer face ao vírus do ébola, disse o número 1 do Executivo, que exortou os guineenses a reforçar as medidas preventivas e aos média pediu maior empenho na erradicação do vírus. O apelo sempre feito à nossa população, no sentido de redobrarmos a vigilância, de dobrarmos a atenção para o facto do surto epidemiológico ainda se manter ativo. Era bom que toda a nossa população continuasse mobilizada no sentido de nos restringirmos dos grandes aglomerados, nomeadamente a questão das cerimónias de Tokachur, a questão dos lumos e outras práticas. E nós agradecíamos que os órgãos de comunicação social, tal como têm feito até hoje, que continuem, de facto, a apoiar os esforços de todas as estruturas da sociedade civil e do governo, no sentido de manter a Guiné-Bissau livre deste flagelo que tem atingido particularmente a costa ocidental do nosso continente. Os principais pontos de ligação terrestre com a Guiné-Conakry, um dos 3 mais afetados por ébola, haviam sido encerrados em conformidade com o comunicado do Conselho de Ministros. Pedimos as nossas sinceras desculpas. Esta peça falava da promoção do governo, deu uma conferência de imprensa para anunciar a reabertura das fronteiras leste e sul com a vizinha República da Guiné-Conakry. Agora sim já estamos em condições de passar a que falava da discussão e aprovação do Plano Estratégico e Desenvolvimento e o projeto do Orçamento Geral do Estado, promovido pelos deputados da Nação. O projeto de Orçamento Geral do Estado e o Plano Estratégico de Desenvolvimento, apresentados na segunda-feira aos deputados da Nação, foram analisados ontem por especialidade e a pente fino pelos representantes do povo. Os trabalhos foram presididos por uma intercomissão criada para o efeito e integrada por todas as comissões especializadas. Hoje não houve parecer de assuntos jurídicos em relação a dos instrumentos que não propôs e não passa a discussão de que primeiro instrumento é que proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, que no momento está em discussão avançada para o conjunto de deputados que está
E depois da discussão desse orçamento, qual que não vai ser o próximo? Depois da discussão, naturalmente, intercomissão vai elaborar um relatório que deveria descrever discussões que houve e propostas, eventuais propostas de alteração que tem, para integrado dentro de propostas que não em apreço. Depois, esse relatório vai ser apresentado para o plenário da Assembleia, que está decidido em definitivo. O debate girou em torno de vários capítulos, nomeadamente as contribuições prediais urbana e rústica, a taxa de turismo, a agravação dos impostos sobre a exportação de madeira e a eventual supressão dos sachos. Sacho que pode existir. O que é que pode existir? Isso é ração. Alguém tem essa ração e bate, toma-se madeira, corta e paga-se imposto normal. Agora, quem tem invadido floresta, é desvastar a floresta, é tirar sua casca de diante, é trata e falar como é sacho. E depois cá se medida. Cada país com ânimo leve de falar com não cavalhanão, com sacho, porque nossas ações, gente que pode estar muito interessado nisso da indústria, pode explicar no direito, nossas ações que nem momento não funcionam, pode ter capacidade própria de fazer serra de qualidade para coisas exportadas. Bilhete de passagem, se vou por 100 mil, gente não vai viajar. Vou por 5 mil, gente não vai viajar. Não por 2.500, gente não vai viajar. Jornal de Santa 5 mil. Essa para mim é perfeitamente razoável. Quem dorme 30 dias no hotel e tem 30 mil para pagar. 1.000 francos diários, eu penso que é caro. Guiné-Bissau precisa de promover o turismo. Para mim, primeiro, criar. O país está praticamente isolado. Queremos, de facto, promover o nosso turismo. Se colocarmos taxas muito caras, com dificuldade de falta de transportes aqui, bom, eu não sei se as pessoas terão vontade ou, pelo menos, a apetência de virem para cá. Os debates desenrolaram na presença de alguns membros do governo que também integram a intercomissão, como foi o caso do Ministro da Economia e das Finanças, que ajudou a enriquecer o debate. O valor de 1.000 francos é estabelecido com base um quadro harmonizado na UEMOA. Se vai Senegal, ou vai para estabelecimentos hoteleiros do grupo 1, portanto hotéis de 4 estrelas, 5 estrelas, para cada noite que o fazia, está paga 1.000 francos. E que também que nós não estabeleci, não pensa como é um valor razoável e harmonizado. Por exemplo, agora que eu pago um bilhete de 450.000 francos CFAs, passei de Bissau para Lisboa para Bissau, valor de base de bilhete às vezes, nunca chega a 250.000. Tudo o resto, e taxas, impostos, etc. De taxas que está lá, um imposto, aliás, que está lá, imposto de selo, que representa 5% sobre o valor de base de bilhete de avião, que a nós já não vai recuperar. Então, não interessa também quem quer esse bilhete de é como não estabelecer valor de 1.000 francos CFAs para cada bilhete, sempre tendo em conta como não tem 5% de valor sobre imposto de selo, que não está a buscar também na bilhete de avião. Não acha como é razoável e essa que não proposta. Preço de venda de gergelim em relação à castanha de caju é muito mais elevado. E compara 15 francos para castanha de caju com 20 francos para gergelim, não pensa como é um preço justo. A ideia, obviamente, é para matar gergelim, mas se compara preço de venda com é 20 francos que não fala, não pensa como é uma coisa que é irrazoável. Findo a apreciação dos dois importantes instrumentos de governação, a intercomissão teria que elaborar um relatório que seria submetido à plenária da Assembleia Nacional Popular antes de serem submetidos à votação. Termina em dezembro do corrente a missão do chefe da delegação da União Europeia na Guiné-Bissau. O Presidente da República, José Mário Vaz, em reconhecimento dos serviços prestados e profissionalismo demonstrado no exercício das suas funções no país, atribuiu ontem ao embaixador Joaquim Gonçalves Tocai a medalha da Ordem Nacional de Mérito de Cooperação e Desenvolvimento. Pelo chefe da delegação da missão da União Europeia, o Presidente da República atribuiu ao diplomata medalha de Ordem Nacional e de Mérito de Cooperação e Desenvolvimento durante 4 anos que esteve a representar esta comunidade na Guiné-Bissau. Considerando que durante o período de 4 anos que durou a sua missão no país,
O Sr. Embaixador Joaquim Gonzalez Ducay marcou de uma forma decisiva as relações de cooperação entre a União Europeia e as diferentes instituições do Estado da Guiné-Bissau, tendo em conta o seu empenho pessoal, profissionalismo demonstrado no país, bem como o excelente ambiente de trabalho criado entre a delegação da União Europeia e as diferentes instituições do nosso país. Considerando que o chefe da delegação da União Europeia, o Sr. Embaixador Joaquim Gonzalez Ducay, preenche todas as condições para receber a medalha da Ordem Nacional de Mérito de Cooperação e Desenvolvimento, assim, por forma a dar público testemunho de apreço da nação guineense pela contribuição do Sr. Embaixador Joaquim Gonzalez Ducay, chefe da delegação da União Europeia, o Presidente da República, decreta nos termos e para os efeitos dos artigos 3º e 4º decretos de lei número 2/93 de 25 de agosto, conjugados com o artigo 70º da Constituição da República, o seguinte: é o Sr. Embaixador Joaquim Gonzalez Ducay, chefe da delegação da União Europeia na República da Guiné-Bissau, agraciado com a medalha da Ordem Nacional de Mérito de Cooperação e Desenvolvimento, pelo cumprimento exemplar da sua missão, tendo contribuído indubitavelmente para a melhoria das relações entre os e a União Europeia. O chefe da delegação da União Europeia na Guiné-Bissau manifestou a disponibilidade da organização em continuar a seguir de perto o progresso considerável iniciado com as novas autoridades e a retoma dos programas das reformas. Nestes momentos, a União Europeia já contribuiu no fim do mês de outubro um programa de apoio orçamental às autoridades guineenses, esse por um montante de 20 milhões de euros. A primeira parcela desse dinheiro já foi paga, já está, normalmente deverá entrar nestes dias no Tesouro e continuar no ano próximo a desenvolver programas de apoio à população no que respeita aos serviços básicos, água, saúde, educação. E vamos também, sem dúvida, contribuir ao esforço de outros parceiros também nas reformas fundamentais que o país enfrentar nos próximos anos, a reforma talvez, modernização da administração, modernização das Forças Armadas, criação de um clima favorável para os investimentos. Vamos também trabalhar através do Acordo das Pescas, recentemente, do novo protocolo que recentemente assinamos, que vai permitir aos barcos europeus não só pescar na Guiné-Bissau, mas também as empresas europeias trabalhar conjuntamente, criar emprego, investir na Guiné-Bissau. O embaixador da União Europeia assegurou que a sua comunidade está disposta a relançar as relações de cooperação a partir da mesa redonda marcada para o próximo ano. A Secretaria de Estado das Pescas lançou ontem a campanha de investigação científica dos recursos halieuticos do país. A cerimônia de abertura da campanha, que está a ser feita pelo navio de investigação científica da Mauritânia, foi testemunhada pelo Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira. O chefe do governo, acompanhado pelo secretário de Estado das Pescas e os representantes diplomáticos da Mauritânia, visitaram ontem o navio do Instituto Mauritaniano de Investigação Oceanográfica da Pesca, que está no país para a campanha de avaliação dos recursos halieuticos. Durante 21 dias, os técnicos guineenses, apoiados pelos mauritanianos e espanhóis, percorrem toda a zona econômica exclusiva do país à procura dos resultados que facilitará ao governo no seu trabalho de implementação da política de gestão dos recursos halieuticos. Para gerir os recursos que nós temos, nós precisamos primeiro conhecer os recursos. E este barco e este trabalho que eles vão fazer agora é precisamente isso. Vão estudar para podermos conhecer os recursos que nós temos, ver o estado dos recursos. Quando digo recursos halieuticos, digo de todos esses recursos que fazem parte da pesca de fundo. É o camarão, os chocos, os polvos e algumas espécies de peixes do fundo. O secretário de Estado das Pescas acredita ainda que a campanha vai corresponder à expectativa. E nós esperamos que este também vai nos trazer resultados positivos, que nos permita ter valores, ter dados concretos e mais próximos da realidade,
para fazer uma boa gestão dos recursos que nós temos. É nesse sentido que integra a missão 3 técnicos guineenses com a reconhecida experiência em matéria de investigação científica marítima. Já temos longa experiência em fazer pesquisa desde 1987, digamos assim. Iniciou-se com o IPMAR de Portugal, depois foi realizado também algumas campanhas com Espanha, e esse é o 3º ano que estamos a realizar esse tipo de trabalho com o navio de Mauritânia, e temos pessoas capazes com experiência enorme nesse tipo de trabalho, embora não temos um navio, por isso recorremos aos países vizinhos que já têm navio. A campanha de investigação científica dos recursos halieuticos da Guiné-Bissau é financiada pelo Projeto Regional das Pescas na África Ocidental através do Banco Mundial. Celebra-se em todo o mundo o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A criação desta data pelas Nações Unidas visa a proteção das populações e os seus direitos básicos. Por esta ocasião, a Ministra da Justiça, Carmelita Pires, proferiu uma mensagem. 64 anos após a institucionalização do Dia Internacional dos Direitos Humanos, o fenómeno continua a preocupar o mundo. Segundo as Nações Unidas, os dados apontam retrocessos em alguns países onde os progressos haviam sido conquistados. No nosso país, a Ministra da Justiça, Carmelita Pires, proferiu uma mensagem alusiva a esta data. Para nós, em termos de legislação, o diploma mais importante em direitos humanos é a Declaração dos Direitos do Homem, de 1948, que introduziu uma ideia básica para todos nós que militamos em favor dos direitos humanos, qual seja a ideia de que os direitos humanos são os mais fundamentais, inerentes a qualquer ser humano, independentemente do género, etnia, religião, localização geográfica e poder económico. Vivemos hoje um momento extremamente importante no que se refere à efetivação dos direitos humanos e aos direitos de cidadania. É o momento da consolidação da democracia entre os direitos serem reconhecidos amplamente e estão consagrados em vários diplomas nacionais e internacionais. Na Guiné-Bissau há 2 realidades bem distintas. Uma formal, da legislação, das instituições públicas e da participação nos fóruns internacionais. A outra, real, com violações cotidianas de direitos humanos à margem do Estado de Direito Democrático. Lutamos pelo direito à alimentação, educação, saúde, condições de trabalho, necessidades básicas, enfim, os direitos fundamentais de segunda geração. Mas também lutamos pelos direitos de 4ª geração, o direito à paz, estabilidade e ao desenvolvimento. De acordo com a Carmelita Pires, o Governo pretende introduzir no sistema judicial a figura do Provedor da Justiça. Queremos tornar a Comissão Nacional de Direitos Humanos um órgão principal de defesa de direitos humanos e principalmente que seja mais representativa, com rotinas mais ágeis na apuração das violações dos direitos humanos. Também queremos que ela esteja constituída conforme os princípios de Paris, um documento elaborado no âmbito da Organização das Nações Unidas e que estabelece diretrizes para diversos órgãos de defesa de direitos humanos nos países. O enfoque da transversalidade e interministerialidade dos direitos humanos em todas as outras políticas públicas deve ser potencializado na nossa gestão. Queremos que a Comissão Nacional de Direitos Humanos se torne um órgão autónomo e independente com possibilidade inclusive de autoconvocação e peticionamento direto dos cidadãos. Hoje a nossa situação é a seguinte: ocorre uma violação em determinado local e as vítimas não sabem a quem dirigir para solicitar a proteção dos seus direitos. Mesmo o apoio prestado pelos defensores de direitos humanos à vítima é limitado, porque as instituições públicas não cumprirem com o seu dever de ofício. Precisam frequentemente de pressão política. Precisamos de um sistema que não permita a incidência da impunidade e injustiça. Um sistema onde a pessoa humana possa sentir que o Estado está efetivamente preocupado com a proteção dos seus direitos. O órgão central deste sistema será a figura de Provedor da Justiça, cuja criação está prevista no programa do Governo. A declaração sobre a campanha dos direitos humanos este ano, a Organização das Nações Unidas exortou os Estados-membros a honrarem as suas obrigações em matéria de proteção dos direitos humanos. Um cidadão nacional foi supostamente agredido por um homem fardado no interior das instituições de segurança social em Bissau. Segundo uma fonte da Guarda Nacional, o presumível agressor já se encontra sob a custódia na sua instituição. O incidente terá acontecido aqui nas instalações da Segurança Social, onde ficaram as manchas da violência.
O jovem Henriqueson da Silva diz ter sido acusado pelo agressor que o perseguiu até as instalações de segurança social, acusando-o de furto. Aqui eu tenho que juntar, não vai como juntar em cima, o que eu faço? Eu vou fazer o que eu faço. Não vai fazer o que eu faço. É isso que tem ali no banco. Que eu estou falando, mas sempre brinca com ele e não mete em tiro. Não vai para bem. Não sei não para bem. Não sei para bem. E dá uma fotada. Não sei para bem. Arranca mais para bem. Lembra minha coisa. E consegue estar aqui na poupa de ladrão. Ué, minha coisa tudo com pé de bem, tudo perde. Então 5 pares de sapato na bolsa. Isso é 4, fica só um solo. Que minha carta é 28 mil. Que aí pumba e 20 não entra tele na co. Onde é cor bem rogal. Que é traz síndrome. E quando se ali na cabeça, só na cabeça que não dá. Então com cai ali na co. As testemunhas, uma funcionária e uma segurança da instituição, explicam como se consumou o ato de agressão. Permanente posto de serviço, dati são sintiagi na curi para vir na falar não fascinada. De repente olha ali chega na varanda, logo me firmantar para apontar que é que na passa, para fardado para se quilora. Logo entra e pincha a porta, entra para dentro, entra se atrás. Na pinchar peça e caceta que se sinto na mão e na suta aqui lá dentro. Aqui porta lá, aqui entra aí. Mas eu mostrar a paz, sangue tudo na lagoa na chão. Nós estamos lá dentro, não lança documento, não vira só de repente, não sente porta bate. Não vira para jubilança, pera, rapaz escuro, pinta a porta e entra e traz cinturão. E na rapaz só na cabeça, não pupa amigo, e que na pupa na fala amigo, uma basuta na e que como passa amiga ladrão. E na suta só de puxa amigo que minha colega não vira, não cura, não vai a gente entrar e pegar irmão. Não fala só se que, e ladrão, não fala esse cata furta, bebê, não costuma toalhar tudo dia de praça, ele tá vendendo, coisas que está vendendo. Mas quem quer assustar está fardado? Está fardado. Está fardado. O agredido e o agressor foram depois levados pelas forças da Polícia Militar para a instalação da Guarda Nacional. E, segundo uma fonte junto da instituição, o suposto agressor já se encontra detido sob fortes medidas disciplinares. Recordo que o presumível agressor já se encontra sob custódia nas instalações da instituição. O Observatório dos Direitos realizou hoje de manhã a cerimónia da atribuição do Prémio Jornalismo e Direitos Humanos 2014. O prémio foi atribuído no âmbito de um concurso aberto de 10 de outubro a 10 de novembro para os trabalhos de mídia relacionados com os direitos humanos. A Liga dos Direitos Humanos entregou os prémios atribuídos à comunicação social. A edição 2014 visa reforçar o papel dos jornalistas enquanto agente preponderante para uma mudança de mentalidade na sociedade guinense, participando na construção de uma cultura de participação democrática e cívica com vista à promoção e defesa dos direitos humanos. Nós recebemos 11 trabalhos. Desses 11 trabalhos, apenas 6 passaram para a segunda fase da avaliação, quer dizer que houve 5 trabalhos que não conseguiram passar a seleção administrativa, e dos 6 trabalhos que nós apreciamos, a Comissão selecionou 3 premiados para a imprensa escrita, para a rádio e para a televisão. Para este ano nós apoiamos bastante os jornalistas também através de outros programas com finalidade, digamos, de assegurarem uma boa reportagem sobre o processo eleitoral, porque pensamos que durante o processo eleitoral os jornalistas logicamente têm um papel muito importante para informar e comentar e analisar as coisas de maneira não partidárias, mas bem objetivas. Luís Vaz Martins garante que o concurso visa melhorar a construção de uma ética de valores dos direitos humanos que exige um patamar mais elevado e que não se trata apenas de não violar as regras de um grupo de profissionais especiais, mas sim exige que o jornalista vá mais além e contribua também para a concretização dos direitos que são de cada um como pessoa humana e de toda a sociedade em geral. Este prémio incide sobre trabalhos concretos da imprensa escrita de âmbito nacional, rádios de âmbito nacional e comunitárias, televisão de âmbito nacional e comunitária. Não se pretende com ele fazer outras valorações de âmbito profissional, ético ou deontológico, que extravasam o âmbito do trabalho que o concorrente apresentou para o prémio. Ou seja, o júri teve como missão concentrar-se na análise dos trabalhos jornalísticos apresentados para o prémio.
O ministro da Comunicação Social, a quem presidiu o ato, disse que o prêmio reveste de uma grande importância para a classe. Os jornalistas e os órgãos de comunicação social têm o dever profissional e não só moral de garantir a cobertura e explicar as questões relativas aos direitos humanos da mesma forma que tratam outros temas de atualidade e contextualizar os assuntos que tratam. No nosso país, temos de reconhecê-lo, e apesar de alguns avanços que se têm verificado, o trabalho feito pela comunicação social neste domínio não tem sido o suficiente. A formação e a sensibilização dos jornalistas sobre a problemática dos direitos humanos é outro elemento que poderá contribuir positivamente para uma mudança de percepção das questões dos direitos humanos pelos profissionais da comunicação social. Os prémios foram divididos em 3 categorias: imprensa escrita de âmbito nacional, televisão nacional e comunitária, rádio de âmbito nacional e comunitária. Os vencedores são Ansumani Balde na categoria de imprensa escrita, Sumba Nancil na categoria de rádio e Demba Sanha na categoria de televisão comunitária, e para além dos prémios extras para os outros jornalistas. Eu DJ de todos os... O embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau, Joaquim Gonçalves Ducay, foi homenageado pela Liga Guinense dos Direitos Humanos com o diploma de mérito. A distinção deve-se à sua modesta contribuição na defesa dos direitos e liberdade fundamentais da pessoa humana na Guiné-Bissau. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, acompanhado por alguns ativistas daquela organização, procedeu no fim do dia de hoje à entrega do diploma de mérito a embaixador da União Europeia na Guiné-Bissau, na pessoa de Joaquim Gonçalves Ducay. Esse gesto da Liga Guinense dos Direitos Humanos, com o diplomata europeu, um incansável lutador pela defesa e liberdade da pessoa humana, foi homenageado com um pano de pente com o desenho da cara do nosso Salvador líder imortal, Amílcar Cabral, que simboliza o pensamento humanista. É uma forma de homenagear e testemunhar um trabalho árduo de um combatente pelos direitos humanos, o embaixador Ducay, que sempre acompanhou de coração, portanto, todo o sofrimento do povo guineense durante o seu percurso enquanto diplomata aqui na União Europeia, e nós achamos que não podíamos deixar este evento despercebido. Ele já faz as malas, vai hoje, portanto, vai deixar Bissau para outras missões, e a Liga acha que era o momento para, portanto, digamos assim, mostrar que efetivamente a Liga está atento aos que trabalham para a defesa e promoção dos direitos humanos, independentemente das funções que exerçam. Ducay, emocionado com o gesto da Liga Guinense dos Direitos Humanos, reconheceu que o mérito desta distinção foi um trabalho de equipa de toda a missão diplomática da União Europeia na Guiné-Bissau. Este é o esforço de toda uma equipa da delegação da União Europeia que trabalhou convicta de que os direitos humanos, as liberdades fundamentais, o Estado de Direito, a democracia, são a base da relação humana, a base do futuro dos países. São esses princípios que estão na base da parceria que existe de há muito tempo entre o povo da Guiné-Bissau e a União Europeia. Nós seríamos traidores aos nossos princípios se não estivéssemos implicados na defesa dos direitos humanos, na defesa da democracia, na defesa do Estado de Direito. Isto vai nos ajudar a continuar a esta equipa, a estas pessoas, a delegação, a todos aqui que estamos presentes, a trabalhar profundamente em prol destes princípios que, repito, são os únicos que vão permitir às sociedades de prosperar. Este diplomata de carreira já está com malas feitas, deixa o país esta madrugada com o sentido de uma missão cumprida. Esta manhã, a transferência da pasta no Tribunal de Contas. Alberto Diego e Vasco Biagué trocaram elogios à frente dos funcionários e reconhecem as dificuldades com que a instituição tem deparado ao longo dos anos para levar a cabo as fiscalizações. O novo presidente mostrou-se determinado a controlar as despesas e receitas do Estado. E receitas do Estado, combater infrações de ordem financeira e regularizar as contas públicas, sai Alberto Diego e entra Vasco Biagué. Para os dois, é preciso fazer mais para dignificar o Tribunal de Contas. Mas eu saio com uma convicção
de que aquilo que eu comecei a fazer enquanto Presidente do Tribunal de Contas, com todas as dificuldades que vocês todos sabem, terá a sua continuidade. Digo isso por quê? Porque quem está a substituir é o meu camarada. E eu posso testemunhar aqui hoje o quanto o presidente cessante quis fazer no sentido de mudar de rosto o Tribunal de Contas. Biagué apela a todos que deixem o Tribunal de Contas fazer o seu trabalho, porque quem não deve, não teme. Eu venho aqui com o firme propósito de contribuir para que o Tribunal de Contas funcione com dignidade. Quando nós dissermos que o Tribunal de Contas deve funcionar com dignidade, nós estamos a pensar, acima de tudo, na moralização da gestão da coisa pública. Todos nós temos consciência daquilo que passa extramuros do Tribunal de Contas. Todos nós sabemos que a gestão da coisa pública tem sido algo de muito desastroso. Todos nós sabemos que, efetivamente, o Tribunal de Contas não tem conseguido, repito, não tem conseguido cumprir cabalmente com as suas atribuições. Por fim, pede a colaboração dos colegas para que a sociedade possa confiar nos trabalhos do Tribunal de Contas. Eu vou seguir o meu rumo. Eu vou interpretar as atribuições do Presidente da República da melhor forma que sei. Porque, de facto, é preciso que nós mudemos o rumo da gestão da coisa pública no nosso país. É preciso que os gestores públicos tenham consciência de que aquilo que gerem não lhes pertence. Nós não podemos transformar a coisa pública em coisa privada. Nós não podemos admitir que haja gestores públicos que pensam que efetivamente estão à margem do crivo fiscalizador do Tribunal de Contas. É preciso que todos nós, juntos, colaboremos no sentido de restituir ao Tribunal de Contas a sua dignidade. É preciso que a sociedade reveja no Tribunal de Contas. Depois de ouvirem com atenção o novo presidente, todos em fila despediram-se do antigo presidente e deram boas-vindas ao novo. A aldeia infantil SOS beneficiou esta manhã de géneros alimentícios e produtos de higiene por parte do contingente burkinabe. O donativo enquadra-se na festividade do Dia da Independência Nacional de Burkina Faso, 11 de dezembro. Depois do Centro de Acolhimento Renascença, hoje foi a vez da aldeia infantil SOS beneficiar do gesto de solidariedade por parte das forças do ECOMIB do Burkina Faso. As crianças e mães da aldeia SOS deram apreços de boas-vindas aos visitantes. A diretora anfitriã não só deseja felicidade e prosperidade ao contingente por ocasião da festa da independência, como também promete fazer chegar os produtos a seu destino. Gostaria de desejar ao nosso povo irmão deste país os nossos votos de maiores felicidades e prosperidades. Este gesto tão nobre da vossa parte. J'aimerais bien vouloir remercier votre geste, vraiment un geste noble. E garantir desde já que os produtos doados serão utilizados em benefício das crianças. Também espero que este gesto sirva de exemplo para as outras instituições. Por sua vez, o comandante da força do ECOMIB diz que a missão do contingente não é apenas restrito à segurança, mas também às outras áreas sociais de caráter humanitária. La cérémonie de ce matin va dans le sens d'accompagnement de tous les bons actes que vous posez ici en faveur des enfants. Está no caminho de bom acompanhamento que você está fazendo
você não cuida des meninos ali. En tout cas, que Dieu vous accompagne dans ce geste. Não deseja para Deus companheiros, nem gesto que você não tem. Ta mission est une mission de sécurité. C'est une mission de sécurité. Et en même temps qu'on parle de sécurité, il y a le côté social. On ne parle pas de sécurité, on ne peut pas dissocier. Satisfeitas com o donativo, as mães retribuíram o gesto aos visitantes, como manda a tradição. Ainda no quadro da Festa Nacional de Independência do Burkina Faso, 11 de dezembro, haverá uma marcha desportiva e consulta gratuita à população. De salientar que desde a sua fundação em 1994, a Aldeia Infantil SOS adotou como missão construir famílias às crianças necessitadas, ajudando-as a moldar o futuro de forma a garantir a inserção na sociedade. Membros do Sindicato de Base dos Funcionários da empresa Lante-Bissau reuniram-se ontem numa Assembleia Geral para eleger os novos corpos sociais. Com este evento, os associados esperam um novo corpo social forte, capaz de defender os interesses comuns dos trabalhadores. Esta Assembleia Geral inscreve-se no quadro do cumprimento dos estatutos do Sindicato de Base dos Trabalhadores da empresa Lante-Bissau. Nesta perspectiva, serão apresentados e discutidos os próprios estatutos que têm como base fundamental orientar e defender o interesse dos associados. Tudo que está reencontrando funcionários e tem as coisas que depois que está fazendo um sindicato. Ou tem um sindicato e dever de organizar uma assembleia. Que é direitos que está regulamentado entre patronato e funcionários. Assim, com coisa de crime, coisa que cada um dos seres tem de conceder direitos a respeito de função, para dar mais empenho, mais progresso próprio para a empresa. Real. Tudo ainda pode ter reivindicações e tem coisas que canam bem. Então, pode ter posse nas reivindicações. Primeiro, tem que ser ter a assembleia, fazer sindicato, para apoiar que trabalha patrão cívico humano. Cada um de vós tem essas funções. A bobina para bem das funções de empenho funcionário, mas que respeito, dignidade, cada 15 horas, essa resposta a qualquer reunião que vão fazer. Assim, pensa está confrontado, mas de toda maneira que não faz. Cada quem está legítimo no seu serviço, nos seus órgãos de empresa, para todo funcionário que sentindo aqui na trabalho como está nesse local de serviço, está nesse respeito, nessa dignidade, mas que o trabalhador que tem que reivindicar nada, que poder fazer nada. Ainda os membros do Sindicato de Base dos Trabalhadores da empresa Lante esperam eleger os órgãos sociais capazes de defender os interesses comuns dos associados, adotando como medidas as regras impostas na última Assembleia Geral. A organização não governamental de Sinop juntou ontem as comunidades de ganado para a primeira declaração pública de abandono de prática da excisão. O ato é resultado de uma sensibilização que durou 4 anos. A organização não governamental de Sinop, na sua luta pela erradicação das práticas de mutilação genital feminina na Guiné-Bissau, organizou esta cerimônia envolvendo chefes tradicionais de imames, mulheres e jovens de ganado, numa primeira declaração pública de abandono à prática de excisão, conhecida no nosso país como fanado das mulheres. A presidente da Sinop, consciente da forte tradição do fanado das mulheres nesta região, e ao falar nesta cerimônia mobilizadora, voltou a lembrar os homens e as mulheres de ganado dos efeitos nefastos da excisão e os males que provoca na saúde da mulher. Não está ali para não entender como a população de Gamamudo entende sensibilização que é feita durante 4 anos. 4 anos está junto com o boss ali, não já como a bom entender como a fanado de mulher, apesar de ser uma cultura, e está fazendo mal na saúde de mulher. E não entendia também como a fanado de mulher. E que tem nada a ver com o Corão. Que está falando, se mulher que vai fanar, e que pode cozinhar junjum para esse homem, e que pode pegar água de raça. Não acaba para descobrir como a, e que coisa criar, para via profeta, ou livro do Corão orientado, e hoje é fanado de mulher no mundo. Então, gente acaba de descobrir como e que tem nada a ver
que religião muçulmana. Para chegar a este dia de declaração pública, a Junop e seus parceiros levaram 4 anos a trabalhar na sensibilização junto às comunidades, numa árdua tarefa de demover líderes comunitários de seus costumes e de práticas tradicionais enraizadas. O ONG está para complementar aquilo que o Estado pode fazer. E a comunidade também, junto com o ONG, é ajudando para nós também, faz parte que acaba na nossa sociedade. Para ver se a população que irmão, a nossa, não pode deixar essa parte, não pode falar como essa prática na acaba. Não pensa como cada um de nós que está ali, não vai para levar mensagem para a gente que está ali, para não contar eles como fanado. E cabali, fanado, tamata. Nós temos mangas de doenças que tem na fanado. Nós se não se dá conta da verdade. A hora nós minheiros, nós temos mangas de dificuldade. Então, para aquilo, não juntamos. Para não deixar só organização nessa luta. Mas, e papel de cada um de nós. Cada cidadão que está ali. Não podemos não trabalhar. As animadoras da Junop prepararam, no entanto, um aspecto cultural da saída de fanado. Isto para demonstrar que pode-se cumprir com a tradição sem ter de recorrer à excisão considerada nociva à saúde da mulher. Depois da primeira declaração pública de abandono às práticas de decisão feminina, a Junop vai continuar a trabalhar com as comunidades. O objetivo é fazer seguimento aos compromissos assumidos pelos líderes comunitários. A primeira declaração pública de Ganadu juntou chefes tradicionais, imames, mulheres e jovens à volta dos ideais da Junop, que visam pôr fim à mutilação genital feminina no nosso país. E esta cerimônia acaba por ser o resultado de uma estratégia bem conseguida das animadoras junto do poder de decisão comunitário, levando o rego de Ganadu, os imames e os chefes das tabancas de Farankunda Mandinga, Farankunda Fula e Cíntia Selate a assumirem o compromisso de deixarem a prática da decisão nas suas comunidades. Você falar do fanado de Minjer e está fazendo mal na saúde de Minjer. Como a gente descobre a escola que se vê. Como assim, a bobo catoia. A catrañara mana bulu. A bota vai tirar de quem catoia. Como aí acaba com aquela na cidade. Como em segurança ele está de vida. Como aí cana cedo na certa banca. Ali hunde han. Como se o papel kusa. No one tau di selli romodo. Butenka firma país isso é prática também. Woni ko min pala halde. Como aquela que é este papel. Min biyo dum huubi. É pai para gente como fanado de Minjer kaba. Rewbe kuubi do Farankunda fulbe. Fanado de Minjer kaba na Farankunda fulano daquele série imame. Está condena energicamente esse ato negativo que está causando prejuízo à nossa população, especialmente a população feminina. Então, a partir de hoje, para frente, essa prática está tudo eliminado. Não caminhamos ouvir mais, a população para colaborar, especialmente o chefe da banca, para não colaborar, não vigiar, todos vigilantes, para não ser fiel ao Estado de Guiné-Bissau. Estas comunidades, de forma consciente, acabaram por aceitar a realidade de que a mutilação genital feminina é nociva à saúde da mulher, como também, com a sensibilização, perceberam que o fanado das mulheres não é nenhuma recomendação do Islão. As mulheres sentem-se agora encorajadas e já decidiram não deixar as filhas serem incisadas. A nós que farinou filhos, mais o fanado que não faziam, mais o fanado que não faziam dentro de Ganadu, a nós mulheres. Pabia, a mim vai fanado, mas minha filho, minha netos, que elas canam vai fanado mais. A organização não governamental Junop vai continuar a trabalhar na sensibilização com as comunidades nesta região considerada difícil, onde os costumes e as tradições estão bem enraizadas. Da minha parte é tudo. Muito obrigada pela disposição e até amanhã à mesma hora.